Arquipo, melhor dizendo. Quem já ouviu falar do irmão Arquipo? Ninguém ouviu falar do irmão Arquipo? Você não conheceu o irmão Arquipo? Depois de algumas situações, ele está bem. Ou está nos ensinando coisas preciosas, pelos quais os dias, pelo qual estamos vivenciando, traz um despertamento. Vamos conhecer um pouco desse personagem da Bíblia, que ao pesquisar um pouco sobre o que Paulo nos apresenta a respeito dele, compartilho com você, nesta reflexão, algumas lições preciosíssimas. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo à igreja em Colossos, Colossenses capítulo 4, verso 17. Colossenses capítulo 4, versículo 17, que vai facilitar bastante a tua compreensão de quem é o irmão Arquipo. Diz assim o versículo 17 do capítulo 4 da carta de Paulo à igreja em Colossos. Todos acharam? Você achou? Amém? Confere comigo, obviamente algumas traduções são diferentes. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Oremos para que a tua mente nesta hora fique cativa ao Espírito que é santo que está nesse lugar. Para que ninguém fique preocupado com contas a pagar amanhã, com roupas que ainda estão lá na máquina para serem limpas, mas que a tua mente esteja exclusivamente nesta casa e que o Espírito Santo estará te abençoando. Oremos ao Senhor. Querido Deus, toma agora, ó Pai, não apenas a minha fala, mas toma também a audição de cada querido irmão, cada querida irmã aqui presente, para que na comunicação desta mensagem e na recepção pelos meus irmãos, o teu Espírito me abençoe ao falar e abençoe também a tua igreja no ouvir. E ao sairmos daqui, saiamos abençoados por ti, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Você pode falar amém? Terminando a carta que Paulo direcionara à igreja em Colossos, Paulo chama a atenção de um daqueles irmãos, que está aqui, ó, Arquipo. E eu achei interessante porque que Paulo chamaram a atenção publicamente de um irmão. Por que que nessa carta, porque as cartas de Paulo, elas eram lidas publicamente. Ele escrevia, ou seja, pouquíssimas cartas escrevera, eram os seus auxiliares que escreviam para ele, e eram direcionadas às igrejas, e ali eram lidas publicamente. E aqui nós estamos vendo no finalzinho dessa carta, Paulo reserva, nas linhas finais, uma advertência. E ele está advertindo esse irmão, cujo nome é Arquipo. Agora imagina você, jovem, que está orando pelo seu varão, você, varão, está orando pela sua varoa, aí começa aquele piscar de olhos, aquela paquerazinha, da paquera dá o início ao namoro, do namoro o noivado, do noivado, tararã, tararã, e aí depois vem a bênção da gravidez, e aí o casal entra como acordo para colocar o nome do filho, Arquipo. Aí a vovó chamando, Arquipinho, vem cá com vovó. Pastor Renê, imagine ter um neto com o nome de Arquipo. Maravilha, né? Vamos ouvir agora o nosso querido irmão Arquipo. Quem é esse Arquipo?
O que ele fazia na igreja de Colossos, para Paulo, numa carta pública, fazer referência a esse querido irmão? O que aconteceu com ele, para que Paulo chame a atenção da igreja? Atente, Arquipo, olha, Paulo está falando para que as suas atenções se volte para quê? Quando instalou-se esta pandemia no nosso Brasil, em março do ano passado, em reuniões online, reuniões que eu fiz com os queridos que eu tenho o prazer de pastorear, alguns colegas de ministério, não apenas do Conselho de Pastores da Nova Vida, mas até pastores de outras denominações. Eu não sei se era uma palavra profética, mas por inúmeras vezes eu falava: cuide-se, porque quem está de pé deve cuidar-se para que não caia. E falava e repetia isso março do ano passado, abril e maio. Cuidem-se, porque muitos vão ficar, infelizmente, pelo caminho. Semana agora, foi até motivo de eu adentrar a igreja que eu tive que assumir recentemente, para me orar, porque eu vi uma cena, que aquela cena, a princípio, trouxe um sentimento de tristeza e depois o sentimento de intercessor. Ao estar à frente da igreja, vi uma pessoa que não estava indo à igreja há um bom tempo, porque ela declarou que não podia ir à igreja porque ela tinha medo de contaminar-se na igreja. E ali, numa via pública, ela não me viu, mas eu a vi. Ela estava sem a máscara, e ao encontrar uma segunda pessoa sem máscara também, ambas se abraçaram, se beijaram, se cumprimentaram e ficaram conversando muito próxima uma da outra. E a primeira pessoa alegou, quando de um contato telefônico, da sua ausência na celebração da igreja, que ela estava ausente com medo de uma... Está entendendo? Quero voltar para Arquipo. Quem era este homem? Ele era um membro de uma igreja. Ele era um homem que estava envolvido no ministério. E quando se fala de ministério, não se fala apenas do ministério da palavra. Aqui, como no Galo Branco, como no Engenho Pequeno e muitas outras igrejas, existem diversos ministérios. Existe aquele que é chamado para estar publicamente compartilhando a mensagem, mas existe aquele ministério que não aparece, mas ele é importante numa igreja. É aquele irmão que está lá cuidando da criança, aquela irmã. É aquela equipe que está lá cuidando, porque você chegou à igreja, se você não foi, e se você for ao banheiro dessa igreja, você vai chegar lá e o banheiro vai estar o quê? Limpo, bem cuidado. Alguém cuidou desse banheiro. Alguém cuidou do berçário. Alguém cuida de uma área da igreja, porque é o ministério desta pessoa. Então, numa igreja, no reino de Deus, há diversos ministérios. Não apenas da palavra, não apenas daquilo que envolve a musicalidade. Dar assistência ao idoso é um ministério. Fazer parte, como coluna de uma igreja, de grupo de orações, é também um ministério. Obviamente que Paulo, ele não entra em detalhes sobre que ministério esse querido Arquipo fazia parte, mas no final de uma carta endereçada à igreja, que era lida publicamente, Paulo pede para que Arquipo atentasse ao seu ministério. Alguma coisa aconteceu. Algo acontecera que fizera com que Arquipo balançasse nas suas convicções espirituais. E hoje eu quero, querido, levá-la ao entendimento de que nós estamos ainda vivendo momentos difíceis.
Mas o momento não é difícil apenas por uma questão de um vírus. Estamos vivendo momentos difíceis porque, querendo ou não, crendo ou não, nós estamos vivendo também uma crise de espiritualidade. Estamos vivendo dias que Deus está requerendo daquele que Ele chama de nação santa, povo exclusivo dEle, mais joelhos no chão, mais rosto no pó, mais promulgação de jejuns, mais leitura, análise da sua palavra. Estamos vivendo dias, queridos, que Deus está chamando o povo que é dele, a um concerto. Mais do que nunca, é hora de orarmos mais. Pastor, eu oro bastante, ore mais. Pastor, eu busco bastante, continue buscando mais. Pastor, busque mais, porque, querido, querida, nós ainda não temos datas, prognósticos, não apenas por uma questão econômica, de saúde pública nacional, mas estamos vivendo também um outro problema que eu considero muito pior do que a questão de saúde pública nacional, que é o esfriamento espiritual de um povo. Pastor, Arquipo, o que aconteceu com ele? Extraindo aqui do livro de Colossenses, podemos observar algumas situações que aconteceram naquela igreja. Aqui não acontece, mas no Galo Branco acontece muitas vezes. Muitas vezes. Em Colossenses, ou em Colossos, aconteceu algumas situações que, com a tua permissão, eu quero levá-lo à reflexão de algumas situações que o irmão Arquipo, ele viu, ouviu e se deixou influenciar. Nesse mesmo livro, no capítulo 1, verso 13, confere comigo por gentileza. O primeiro problema que ele percebeu foi o seguinte, queridos. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, olha só a situação. Ele nos libertou do poder de quê, irmãos? Das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho. Arquipo começou a perceber que aquele povo que congregava na igreja de Colossos estava esquecendo que foram eles libertos de um império que era de trevas. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, eu vou me incluir, nos libertou de um império que é de trevas. Se eu fosse você, eu ficava de pé na poltrona, dava glória a Deus, dava aleluia. Sabe o que é império das trevas? Você não sabe o que é império das trevas. Eu fui criado, eu e meus irmãos, fomos educados, criados na feitiçaria. Vimos diversas matanças de animais. Vi coisas horríveis na minha adolescência. Porque a família, ela acreditava naquilo. O meu pai e minha mãe acreditavam que aquilo de fato era bom. E durante anos vivíamos subjugados ao império das trevas. Sabe o que é um garoto com 9 anos? Ouvir de uma entidade espiritual que toda sexta-feira ele deveria parar tudo o que estava fazendo, ir para a sua casa, e ali a minha saudosa mamãe já estava me aguardando com um copo de água, uma caixa de fósforo e 12 velas. Nós morávamos em São Paulo, chama-se de edícula, aqui no Rio de Janeiro chama-se de meia água.
São Paulo é edícula. É uma casa fracionada. E nessa casa da minha infância, o banheiro era do lado de fora. O terror para mim e para os meus irmãos era de madrugada ter que ir ao banheiro. Porque o banheiro era do lado de fora da casa. E toda sexta-feira, estava eu empinando pipa, jogando futebol, praticando futebol. O sino da igreja, que se tem lá no bairro até hoje, bairro da Engenhoca, badalava às 18 horas, eu largava tudo. E aí a minha mãe falava, vai lá, acende as velas, oferece o copo com água para as almas que estão sedentas e sem luz. 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, com 13 anos eu me rebelei. E minha mãe lembra perfeitamente, meu filho, você não pode deixar de fazer isso. Falei, mãe, a alma que se vire, não dou mais água e não acendo vela. Elas é que dão um jeito de beber água em qualquer outro lugar e de acender a vela que quiser, porque eu me rebelei. Porque eu fazia algo que eu não entendia. Eu me faço entender, diga amém, queridos. Falece um dos tios, que nós considerávamos um tio, sabe aquele tio bonachão, querido, que todo sobrinho gosta de estar no entorno dele? Ele falece. Sepultamento dele, o cemitério do Maruí, bairro do Barreto, Niterói. Foi a primeira vez, até aquela data, que eu vi pela primeira vez o meu pai chorar em público. E após o sepultamento, vindo lá do meu pai, ele cabisbaixo, chorando, caminhando, e de repente meu pai faz assim, dentro do cemitério. Aí o pai, o que houve? Ele, por quê? O senhor está andando de costa por quê? É porque eu tenho que ver se os espíritos não vão nos seguir. Aí eu virei também e fiquei andando com meu pai. Por diversas vezes eu fazia a pergunta ao meu pai, ele falava assim, respondia assim, quando você crescer, você vai entender. Aí eu fui crescendo e perguntava coisas sobre a nossa, abre-se aspas, religião, fecha-se aspas. E ele respondia assim, quando você crescer, você vai entender. E aos 20 anos, ele fez uma pergunta que hoje eu chamo de pergunta matadora. Sabe aquela coisa? Pá! Falei, pai, se eu morrer hoje, se o senhor morrer hoje, nós vamos para onde? Ele, não sei. Falei, o senhor sempre falou isso para mim. Quando eu crescesse, o senhor iria me responder. Eu já estou com 20 anos. Qual a resposta que o senhor me dá? Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, com toda a sinceridade, eu não sei. Aí eu fui obter respostas com uma senhorinha, uma idosa, analfabeta, que ouvia o que o pastor pregava e como um papagaio falante repetia para mim, vovó Maria, avó Maria, mãe da minha mãe. Ouvia o pastor Sebastião, hoje o nosso colega de ministério. Ele pregava, ela assimilava, quando eu ia para a casa da vovó Maria, ela falava o que ouvira do pastor Sebastião. E aí ela começou a falar, não do império das trevas, mas ela começou a me apresentar o império da luz, da libertação. Então Arquipo, voltando ao querido irmão Arquipo, ele começa a ver dentro da igreja de Colossos que os irmãos estavam esquecendo que foram eles libertos de um império de trevas. Talvez não foi o teu caso, mas lá em casa começava o tempo fechar, trovejar, relâmpago. A minha mãe fazia com que nós saíssemos o quê? Catando chinelos, escondendo os espelhos, e tínhamos que ficar quietinho. Não podia dar um pio. Por quê? Porque aquele que nós não conhecemos, minha mãe fala assim, aquele que nós não conhecemos está raivoso, e de repente ele manda um raio e fulmina com todos nós.
Aí ficávamos quietinho. Talvez não tenha sido essa a sua infância, mas a igreja em Colossos estava esquecendo que eles foram libertos de um império de trevas. Eu louvo a Deus que você está nessa noite, não por minha causa, e com todo respeito ao meu colega pastor Renê e a sua esposa, não por causa do casal, mas você está aqui porque você sabe que aqui é um lugar de bênçãos, aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar que Deus age, Deus opera, Deus transforma. O doente entra aqui, Deus cura, o opresso entra aqui, Deus liberta, porque nesse lugar o Espírito de Deus, Ele está presente. Amém, queridos? A Ele a honra, a glória e o louvor. O outro problema que Arquipo começou a perceber na igreja, está aí no capítulo 2, vira uma página por gentileza, capítulo 2, versículo 8. Um outro problema que Arquipo começou a perceber na igreja: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Nem tudo que brilha é o quê? Nem tudo que brilha é ouro. E com todo respeito a você e ao pastor Renê, nem todo salão que tem placa de igreja evangélica é de fato igreja evangélica. Estava trabalhando no município de Maricá, tirei uma foto e levei para apresentar os oficiais da igreja. Estava lá uma placa lá: Igreja Evangélica Pai Joaquim d'Angola. Talvez você não saiba o que isso representa, mas eu que vim do Império das Trevas, sei exatamente o que aquilo representava. Igreja Evangélica Pai Joaquim d'Angola. Aí eu tirei uma foto, e levei. E mediante aquela imagem, eu preparei um estudo sobre credos e religiões para dar aos oficiais da igreja. Então nós temos que ter cuidado, querido. A internet é um universo fantástico. Mas existem postagens, existem estudos na internet que são colocadas por pessoas que não estão comprometidas com o reino de Deus. Nós participamos de diversos grupos do WhatsApp. E é um frenesi de mensagens, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, blá, blá. Um dia alguém manda para mim uma oração, uma corrente de fé, de um credo, pelo qual eu na minha infância fazia parte. Aí eu li aquilo, falei, não, eu não posso ficar quieto. Aí liguei para a pessoa: ô, minha querida, a paz de Jesus, ô, pastor. A irmã mandou uma mensagem para mim, mandei: irmã, essa mensagem que a senhora mandou, nada tem a ver com a palavra de Deus. Como não tem para falar de Deus? Eu falei assim: o diabo fala de Deus. O diabo conhece quem é Deus. O diabo treme porque ele é criatura sujeita a Deus. Então nós temos que ter cuidado, queridos, porque nem tudo aquilo que se propaga em nome de Deus, de fato, é de Deus. Eu me faço entender, diga amém. E Arquipo começou a perceber, queridos, que esses lá da igreja de Colossos começaram a dar ouvido a fábulas. Porque o evangelho ele é simples. Reconhece Jesus como Senhor, o confesse publicamente como o seu Salvador, passe pela experiência da água batismal ou do batismo em águas. Pronto! É algo simples, é algo muito simples. Diz a palavra de Deus que mediante essa confissão que eu tive, o meu nome, o teu nome, o nome de muitas outras pessoas foram escritos no livro da eternidade. Se você reconhece Jesus como Senhor, o teu nome está lá.
Se você admite que Jesus é o teu Salvador, a Bíblia, a palavra de Deus declara que nem anjos, nem potestades, nem governos, nem sofisma, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, a não ser o espírito do engano, se você deixar. Novo ainda, ministério pastoral no Galo Branco, recebo uma jovem senhora, a atendo. Pastor, estou gostando muito dessa igreja. Aqui é a igreja de palavra. Que bom, pastor, que vocês da Nova Vida dão ênfase à palavra de Deus. Seja bem-vinda, querida. Passa-se alguns dias, alguns meses, novo. E quando você é pastor novo, quer visitar todo mundo. E aí eu fiz uma lista de pessoas que eu e a esposa começamos a visitar. E percebi que aquela jovem senhora que eu atendera não estava mais indo à igreja. Nós, na época, tínhamos reuniões na terça, na quinta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. E aí eu falei, Edna, inclusive, queridos, quero até justificar os erros da minha esposa, ela está com um problema no joelho, e para ela subir escadas, ela está com uma certa dificuldade. E ela é também uma das coordenadoras da Geração Vida. E hoje é o plantão dela. Então eu peço desculpa pela ausência dela. Sou casado já há 36 anos, tenho 3 filhas, a Daça, a Rebeca, a Raquel. A Daça casada, Rebeca psicóloga, Raquel está nessa indefinição, começou a fazer direito, muito ruim, agora está querendo ser estilista, porém, a minha família serve ao Senhor. E aí fomos fazer uma visita, e chegamos lá, qual foi minha surpresa? Querida, você não aparece mais naquele que... pastor, o senhor é muito legal, irmã de Deus, muito legal, mas agora eu estou numa igreja que é fogo puro, pastor, lá é fogo, pastor. O que você vai falar? Deu vontade de falar assim, irmã, eu não sou bombeiro, não. Agradeci por ter nos recebido, oramos e fomos embora. 2 anos depois, caminhando eu, pelas ruas do Galo Branco, avisto a irmã na calçada, vou em direção a ela, ela muda da calçada para outra calçada. Aí eu fui, mudei, ela viu que era eu, voltou. Não é nenhum pré-julgamento, querido, entenda bem a minha fala, por favor. Mas as suas vestes, os seus trajes, não condiziam mais com a lavada e remida pelo preço do sangue de Jesus. Nem todo fogo que se busca está vindo do altar de Deus. Então Arquipo começou a perceber que alguns irmãos daquela igreja estavam dando ouvidos a heresias, dando ouvido a filosofias que não tinham o quê? Não tinha base na palavra de Deus. E ele ouviu aquilo e entrou no seu coração. No capítulo 3, aí ao lado, um outro problema que Arquipo identificou na igreja. Colossenses 3, versículo 2. Pensem nas coisas da onde? Lá do alto, e não nas que são aqui. Ou seja, Arquipo percebeu que aquele povo estava apenas pensando na materialidade do dia a dia. Eu não gosto de inserir nas minhas reflexões, como eu já fiz essa noite, situações da minha própria pessoa. Porque o foco numa mensagem não pode ser o pregador, o foco é a pessoa de Jesus, amém, irmãos? Mas há alguns anos eu recebi um convite e fui trabalhar no marketing multinível, marketing de relacionamentos. E comecei a ganhar dinheiro. E comecei a trazer alguns colegas de ministério para trabalharem comigo, e eles começaram a ganhar dinheiro também. E aí eu comecei a deixar de fazer aquilo pelo qual fora chamado,
para pensar apenas em ganhar dinheiro. Até que, num sábado, numa reunião de oficiais, lá na base da Marinha, Ilha das Flores, um dos nossos obreiros casara-se uma semana antes, e os diaconis, obreiros se reuniram e fizeram lá uma confraternização. E me chamaram: pastor, vamos fazer um churrasco. Eu falei assim: eu não vou porque eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, eu tenho que fazer uma palestra. Pastor, vem aqui e tal. Aí eu falei para Diná, nós vamos, mas é assim. Chegamos lá, abençoamos, sabe aquela bênção de flash? Sabe a bênção de flash? Pronto, vamos embora. Aí o almoço acontecendo, fiz aquela oração de flash. Aí o nosso querido diácono Almir está comigo lá já há 25 anos. Pastor, queria apresentar ao senhor o irmão fulano de tal, porque ele é militar, é da Marinha, e é através dele que nós conseguimos esse espaço aqui, por educação. Ô irmão, tudo bem? Ô pastor, agradeci a ele, obrigado meu irmão, tal. Aí começamos a falar, sabe de quê? De missões. E quando ele falou para mim, não, eu estive durante 6 anos no Amazonas, em Manaus, eu tive uma missão lá em Manaus. Aí começamos a falar sobre missões. Eu cheguei a construir uma pequena igreja lá em Manaus, eu recebi um dinheiro que eu nem sabia que eu tinha direito, e fui para Manaus com a minha esposa e construí uma pequena igreja. Aí o assunto mudou o foco. E chega um momento, querida, Deus usa aquele irmão para falar para mim o seguinte: não te chamei para isso, te chamei para cuidar de ovelhas, não para ganhar dinheiro nesse tal de marketing multinível. E aquele irmão falou coisas que nem a esposa sabia. Eu não o conhecia. Deus estava sendo misericordioso comigo ao usar uma pessoa que eu não conhecia para chamar minha atenção, porque o meu olhar, pastor, estava nas coisas materiais, quando na verdade o meu, o teu, o nosso olhar tem que estar mais nas coisas celestiais. Arquipo começou a perceber que naquela igreja os irmãos estavam mais presos às coisas materiais. Mas pastor, cá entre nós, quem não quer ter uma boa casa, que atire a primeira pedra em mim. Quem não quer ter um bom carro, que atire a segunda pedra. Quem não quer ter um bom salário, que me apedrejem. Obviamente que Deus não nos proíbe de ter bênçãos materiais. A questão toda é, aonde fica o nosso coração? Nas bênçãos ou no abençoador? E Arquipo começou a perceber tudo isso. E o que acontece com Arquipo? Ele passa por um processo de esfriamento espiritual. Porque muitas das vezes, queridos, detemos o nosso olhar em pequenas coisas, do dia a dia, da vida, do cotidiano. Arquipo, ele era um homem ligado ao ministério. Mas nós muitas das vezes estamos olhando coisas do dia a dia. Jesus não nos enganara. Ele declarou o seguinte: olha, no mundo passareis por aflições. Tem algum flamenguista aqui? Flamenguista? Tem flamenguista? Jesus te liberta, isso é uma aflição, irmãos. Ele te liberta, isso é uma aflição. Calma, fique em paz, a tua libertação vai chegar. Brincadeira. Tem algum pó de arroz aqui? Fluminense? Amém, seja bem-vindo. Torcedor do Botafogo? Do Vasco da Gama? Aí, parabéns. Tem algum torcedor do Madureira? Eu sou torço do Madureira, torço, porque o goleiro do Madureira começou a congregar lá na Nova Vida do Gem Pequeno. Aí eu virei Madureira, né, irmãos? É óbvio. Ele chega e diz: pastor, qual é o seu time? Eu falei assim: você quer? Eu sou o goleiro do Madureira. Eu sou Madureira, meu irmão, seja bem-vindo. Eu sou Madureira.
Pedi para ele me trazer uma camisa autografada, e eu botei lá a camisa e espalhei para todo mundo. Eu sou madureira de coração. Querido, querida, o que Arquipo vivenciou respeitosamente, você não está isento. O que Arquipo estava passando naquele momento na igreja de Colossos, com todo o respeito que eu tenho a você, você não está isento. Hoje nós estamos vivendo um momento, como eu falei no início, não é apenas uma questão de saúde pública nacional, não é uma questão de vírus, mas a igreja do Senhor Jesus. E eu faço contato com muitas lideranças, porque a mídia hoje, ou seja, a plataforma, seja Facebook, WhatsApp, Instagram, nos conecta. Eu não sei até onde eu estou sendo visualizado nessa noite. Mas quando transmitimos as nossas celebrações lá no Galo Branco, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Austrália, Grécia. Porque o ano passado não podíamos ir para a rua. E minhas filhas ficavam, pai, o senhor já é idoso. Eu falei, não sou não, sou garotão. Pai, olha o espelho, o senhor já é idoso. Eu falei, não sou não, sou garotão. Até que eu fui com a esposa, minha irmã, meu cunhado, a sogra da minha filhadaça, o meu irmão que é diácono, fomos o ano passado tomar a vacina do resfriado. Cheguei no posto de saúde, o funcionário, que idade o senhor tem? Eu falei, eu estou com 61 anos. Ele falou assim, é só para idoso. Eu falei assim, eu tenho 60 anos, mostra a sua identidade. Peguei a habilitação, ele, parabéns, não parece ter essa idade não. Aí ele falou assim, vai lá para tomar. Aí fui lá, aí a funcionária, sua idade, eu falei, 61 anos, ela, não parece não. Mas quando eu tomei a vacina, e ela me deu aquela abençoada carteira, está lá enorme, escrito assim, carteira de vacinação do... Caiu minha ficha, irmãos. Caiu minha ficha. Eu falei, eu sou idoso. Eu sou idoso. Irmãos, olha, como diz o mundo, deu um deprê, irmãos. Eu falei, Jesus, eu sou idoso. Eu que gosto de caminhar, gostava de mergulhar de apneia, andando de bike. Eu comecei a me ver como... Aí o ano passado, não podia sair, 90 dias dentro de casa, eu fui para a internet. No mês de março eu preguei 30 mensagens, cada mensagem de 25 minutos. Abril, a voz já começava a ratear, diminuir, pregava só à noite, tudo pela internet. E pedi às pessoas para compartilharem. E coloquei o meu número, um número privado. Olha, se você quer conversar com o pastor Ronaldo, esteja em qualquer parte desse mundo, você fora do Rio de Janeiro, 021, blá, 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 blá. E as pessoas começavam a passar mensagens, a ligarem. E muitas madrugadas eu estava fazendo atendimentos online. E aí conheci muitas pessoas. E muitas histórias, tipo a do Arquipo. Eu brinquei, irmãos, eu falei que ia ficar até 1h da manhã, mas eu quero voltar até Deus permitir o seu pastor me convidar novamente. Amém, irmãos? Então, 8, que hora que termina, pastor? Meia-noite? Então tá bom. O que aconteceu com o irmão Arquipo? Ele começou a ouvir coisas. E aquilo foi produzindo nele o que eu, você, nós não estamos isentos. Um esfriamento espiritual. Uma desmotivação com aquilo que é do reino. As vãs filosofias, as heresias. Eu não sei se eu ouvi falar dessa palavra, hedonismo. Quem já ouviu falar do hedonismo aqui? Pouquíssimas pessoas. O hedonismo hoje entrou pelas igrejas evangélicas, sabia disso? Como assim, pastor?
O hedonismo que ele promove é uma doutrina que incentiva a pessoa a buscar o prazer como o único propósito da vida. Buscar o prazer. Eu quero ser feliz. Não tem nada para fazer? Domingo, eu vou para a igreja. Não, mas domingo tem escalada, domingo tem mergulho de apneia, domingo tem motociata, domingo tem... Aí a agenda daquele homem, daquela mulher de Deus, está superlotada no domingo. Mas tem um momento que, hoje não tem nada para fazer. Então eu vou à igreja. Aí chega na igreja, senta-se, corpo presente. Mas a mente está onde? Domingo que vem eu tenho que ir. Porque no outro domingo eu tenho que ir. O hedonismo é isso, é a busca do prazer. Deus não nos nega a felicidade. Eu falei para uma pessoa, quando ela falou, pastor, eu quero ser feliz, sem Jesus, jamais. Pastor, eu quero ser feliz, sem Jesus, impossível. Não existe felicidade sem Jesus. Hoje você pode estar, com todo respeito, duro que nem um coco. Não tem nem talvez R$1. Moeda, mas isso não quer dizer que amanhã Deus não irá suprir todas as tuas necessidades. Me fiz entender? Esse querido irmão, qual é o nome dele mesmo? Arquipo, que nome, né, queridos? Ele foi vendo coisas, ele foi ouvindo coisas, e aquilo começou a tomar conta do seu coração. E Paulo declara publicamente, chame a atenção de Arquipo, porque Deus o chamou, porque Deus tem um plano na vida dele. Querido, contextualizando, entenda, Deus te chamou porque Ele tem um plano na sua vida. Você não veio aqui por minha causa, você não veio respeitosamente por causa do pastor Renê, você veio porque Deus tem um plano na sua vida. Porque quando eu estava lá, na minha religiosidade, na minha infância e adolescência, e um tio também querido falou para mim, fique lá na porta. Eu sou do tempo, alguns aqui devem ser desse tempo também, que a porta das casas, elas eram divididas, era uma parte cerrada ao meio. Aí a mãe fechava a parte de baixo e abria a parte de cima. Estou tentando lembrar o nome dessa porta que se dava na antiguidade. Alguém morou em casa assim? Alguém morou? Então você é do meu tempo. Aí esse tio, ele um dia falou assim, fica ali na porta de madeira. Aí ele pegou 7 punhais. Olha que coisa tenebrosa aqui. Eu tinha apenas o quê? 12 anos. E eu fiquei na porta, e ele assim, uma distância de 4 metros. Ele começou a pegar aqueles punhais e jogar. E tchu, 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 tchu. Eu fiquei elétrico. A Adriana subiu, e quando ele acabou, eu falei, tio, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor. Só que eu não sabia que ele estava possuído. Que ele estava possesso de uma entidade que queria fazer de mim um serviçal dele. Está entendendo, queridos? Jesus nos libertou de um império de trevas. O teu nome está escrito no livro da eternidade. Pastor, tudo bem, e aí? Bem, espiritualmente o irmão Arquipo, ele se deixa desmotivar, passa por todo um processo de esfriamento espiritual, até que Paulo, aí eu quero voltar ao que nós lemos no início, porque eu vou finalizar a mensagem, se assim você permitir. Atente, Arquipo, atente, olha, Paulo está falando para você, para o teu ministério, que você não recebeu dele não, recebeu do Senhor. Cumpre bem a sua tarefa. Pastor, não tem nada a ver essa mensagem comigo. Eu sou visitante, seja bem-vindo. Mas mesmo com visitante,
Deus te chamou essa noite porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Pastor, isso não tem a ver comigo não, não sou obreiro, não sou diácono, não faço parte de um departamento da igreja. Mas você tem uma família. O teu ministério pode ser dentro da sua própria família. Pastor, eu estou por aí, eu passei aqui em frente à igreja, ouvi esse som maneiro aí que o pessoal está tocando, entrei, não tem nada a ver comigo não, mas Deus não é Deus de coincidência, Deus é Deus de soberania. Ele faz com que quem passe no entorno desta casa de oração se sinta atraído, seja pela musicalidade, seja pelo sorriso de quem está lá na portaria, seja pelo andar de uma criança. Deus age da forma como Ele quer. Agora, por que Deus atrai pessoas para essa igreja? Porque Ele tem um plano para cada vida aqui presente. O plano de Deus é que a sua casa, como declarou Josué, ela sirva ao Deus único e verdadeiro. Porém, se você não tomar cuidado, o dia a dia pode proporcionar uma mudança do seu olhar. Você pode fixar o seu olhar apenas nas dificuldades, esquecer que o Deus pelo qual te chamou, Ele supera todas as tuas adversidades. Algum irmão, alguma irmã já vivenciou a experiência do recipiente de gás, termina o gás na hora que a criança, o filho está clamando por uma mamadeira. Alguém já viu essa experiência? Não? Só nós dois? Está lá as gemelares, a Daça, casada. Mãe, minha mamadeira. 3 aninhos. A Diná vai lá preparar a mamadeira das gemelares. Época ainda do fósforo, né? E acabou o gás. Ronaldo, acabou o gás. E Diná pegou. Por quê? Eu estou duro que nem um coco. Tem dinheiro para comprar gás. Como é que vai ser, meu filho? Diná, vou fazer o seguinte. Eu vou na igreja. Vou apanhar emprestado vasilhame da cantina. Vou deixar lá um bilhete para a diaconisa Euneida. Quando ela chegar, ela vai tomar conhecimento que eu apanhei emprestado. Quando eu tiver o dinheiro, eu compro e levo um botijão cheio para a igreja. Ah, então faça isso. Peguei a chave do poderoso. Na época eu tinha um Bill Furioso, um Fusca. Alguém aqui conhece o Fusca? A igreja apelidaram aquele carro de Bill Furioso. E tem fotos comprovando o porquê desse nome lá no Galo Branco. Chega na garagem, abro o carro, chamo a ignição, ligo. O que acontece? Ele não dá partida. Por que não deu partida? Não tinha gasolina. Eu não sei se é o barulho que o Fusca faz, mas minha sonoplastia está meio fraquinha, mas aí Jesus, para casa, fechei o carro. Diná, já voltou? Eu falei, Diná, nem saí. Ela, mas por quê? Não tem gasolina. Ela, meu Deus, como vai ser? Eu falei assim, vamos agora para a sala, vamos assentar-nos e vamos adorar o Senhor. E vinha a Daça, mãe, cadê minha dedeira? Louvado seja Deus. Vinha a Rebeca, mãe, cadê a minha dedeira? Deus é maravilhoso. E eu e a esposa cantando, adorando o Senhor. 20 minutos depois, Dona Cléia Madeira, minha mamãe, abre a porta. Ô mãe, sua bênção. Eu fui criado assim, viu, queridos? Eu tenho sobrinhos que já são casados, alguns já são até avós. Tio, sua bênção, eu te abençoo em nome de Jesus. Abri a porta, ô mãe, sua bênção. Minha mãe disse, abençoe. Mãe, não é abençoe não, só fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. A
pessoal antigo era assim, abençoe. Não, mãe, não é abençoe não, mãe. Só tem que falar, eu te abençoe em nome de Jesus. Aí ela ria e falava, eu te abençoe em nome de Jesus. Eu falei, mãe, por que da visita? Meu filho, teu tio, nossa, esteve lá em casa. E ele deixou R$ 150. Já tem 15 dias e eu esqueci, vim lembrar hoje, meu filho. Falei, mãe, a senhora não esqueceu, não. Jesus sabia que R$ 150 era necessário para hoje. A gente ouve coisas, e coisas, e coisas. Mas temos que aprender a filtrar o que nós ouvimos diariamente e crer o seguinte: o que nós chamamos de impossibilidades são possíveis para Deus. O que você chama de dificuldade, Deus não vê assim. Então, para finalizarmos a nossa reflexão, e o irmão Arquipo foi para o mundo? Não, querido, não, querida. Ao ler a carta, o dirigente da igreja de Colosso, publicamente, que é uma carta pública, Arquipo, ele começa a refletir de que a vida dele com Cristo tinha diversidades, que a vida dele com Cristo não isentara das dificuldades, mas ele também lembrara que a vida sem Jesus é pior, 10 vezes mais do que estando nos caminhos do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala rapidamente daquele pelo qual ele chamara atenção para o ministério, que estava novamente com as mãos no arado. Finalizando esta reflexão, meu amado, minha amada, lembra que eu falei no início, 1 Coríntios, só para você ter a base na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que promove um esfriamento espiritual, pastor Ronaldo? Sinais bem simples. Falta de leitura da Bíblia. Deixa de ler a Bíblia. Ah, mas é apenas um livro. Não, não é apenas um livro, são 66 livros. Mas quando se abre, eu creio que Deus fala ao meu espírito. Quando eu estudo, eu entendo o planejamento que Deus tem, não apenas para a minha vida, para a minha família e para a igreja que Ele me colocou como pastor. Como vem o esfriamento espiritual? É as orações de flash. Ué, mas o senhor falou que fez uma? Foi uma ocasião, mas faça a oração de flash todo dia. Hora de dormir. Senhor, te agradeço por a mortandelas. Que mortandela é essa, meu filho? Estava lá com os parentes, um baita de um churrasco. Espera aí, gente, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. O preço está a carne, a gente está comendo churrasco, irmãos. Deus tem que ser glorificado. Aí a minha filha mais nova falou assim: pai, por favor, nada de ir na África não, tá, pai? Faça uma oração de flash. Eu falei assim: não. Olha, a carne está cara. Senhor, nós estamos com todos os parentes aqui. Precisamos de reconhecer que Deus é bom. Mesmo com a carne, com o preço que está, Deus é bom. Mas tem todo respeito, queridos. Tem muitos cristãos que na hora da refeição, Deus só sabe que eu estou grato, né, Deus? Amém. Deixa de jejuar. Pastor, não consigo jejuar. Eu também não conseguia. Deixa de consagrar-se.
Porque tudo isso, querido, está no escopo, sabe de quê? De fortalecimento espiritual. E uma igreja, ela é forte quando os seus integrantes se fortificam espiritualmente na unção do Espírito de Deus. Amém, queridos? Alguém falou para mim assim, pastor, eu estou me transferindo para outra igreja. Eu falei, o que eu te fiz? Não, o senhor não fez nada, mas aquele diácono, só a graça de Deus. O que ele te fez? Deixa para lá, pastor. O que ele te fez? Não, pastor, deixa para lá. O que ele te fez? Pastor, ele é muito chato. Me dá a oportunidade, pelo menos, de chamar o diácono para ele se retratar com você. Não, pastor, não, me dá o direito. Fazer o seguinte, querido, sexta-feira, às 20 horas, aqui na igreja. Aí liguei para o diácono. Diácono, estou te convidando para fazer um lanche na igreja comigo às 20 horas. Tá bom? Tá bom, pastor. Alguma coisa importante? Não, só para fazer um lanche. Aí foi para a esposa, prepara aí uma pizza de banana, uma de calabresa, uma de marmelada, doce, com queijo. Preparou umas 6 pizzas. Arrumei uma mesa bonita, suco. E aí, quando o diácono chegou, pastor, isso tudo para a gente, calma aí, rapaz. Você vai comer quanto? Calma aí. Aí, quando o outro irmão chegou, ele olhou e falou, ué, pastor, o que está acontecendo? Não, nós vamos comer pizza. E falamos do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Pegaram no meu pé porque eu sou madureira e tal, sei que, blá, blá. E no final o irmão falou assim, diácono, eu entendi você de forma errada. Eu quero que você me perdoe porque você falou para o meu bem. Mas eu estava equivocado. Eu falei Santa Pizza da Mãe de Ná, a minha esposa. Deu para entender, queridos? Pastor, o senhor veio à igreja para nos exortar? Longe de mim, isso é antiético. Eu vim só adverti-la de que nós, queridos, precisamos estar atentos, porque o que aconteceu com o Arquibo pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Nós temos que estar atentos, porque os dias são maus, o amor de muito está se esfriando, e Jesus está voltando, amados. Você tem que estar atento, você tem que estar atenta para que nós, eu me incluo, nós não sejamos pegos no contrapasso das adversidades. Que Deus ilumine o teu entendimento e que nesta noite, ao sair daqui, você saia como eu sairei, abençoado, renovado e crendo. Como Arquipo não se perdeu, nós também não nos perderemos. Pastor Renê, me permite chamar o pessoal da música? O pessoal da música, por gentileza, pode me ajudar? Na Nova Vida, nós respeitamos muito a plataforma que nos são oferecida. Eu não poderia terminar, querido, esta minha reflexão, sem oferecer a você uma oportunidade. Que oportunidade? Bem, primeiro para você que ainda não tem o teu nome escrito no livro da vida. Mas, pastor, como é o nome do senhor? Ronaldo Briscos. B-R-I-S-K-U-S. Ronaldo Briscos. Mas, pastor Ronaldo Briscos, eu já tenho minha religião. Eu não vim falar de religião, eu vim falar de Jesus. O que transforma, o que liberta, o que cura e o que estende a salvação. Então, se você ainda não tem o teu nome no livro da vida, mesmo não tendo sido uma mensagem evangelística, porque não foi, mas eu quero oferecer a você nessa noite, como me foi oferecido já há 41 anos atrás. Eu quando cheguei há 41 anos atrás, no domingo à noite, cheguei às 21 horas em casa, minha mãe falou assim, o que houve? Que você aprontou na rua? Mãe, eu não aprontei nada, eu fui na igreja de vovó. Ela, e o que você aprontou lá? Nada, mãe, eu entreguei meu coração para Jesus. Ela, volta lá amanhã e pega de volta. Aí minha mãe começou a perceber que eu não chegava mais na madrugada, ou
na manhã de segunda-feira. 21 horas eu já estava em casa. Ela começou a perceber que eu estava com um livro que na nossa infância era proibido ler em casa, era a Bíblia. Ela começou a perceber que a minha linguagem começou a mudar. Ela começou a perceber que o meu comportamento começou a mudar. E ela procurou a mãe dela e falou assim: olha, a senhora está com o neto agora maluco. Só fala de Jesus, só fica aquele livro que a senhora deu para ele, tal de Bíblia, para cima e para baixo. Vou mandar ele para cá. Aí minha avó falou assim: manda minha filha, manda ele para vir morar comigo. Morei com minha avó 1 ano. Então, para você, que ainda o teu nome não está escrito no livro da vida, o convite, não para uma nova religião, mas para uma transformação. E o segundo é para você que talvez não seja o arquipo da igreja de Colossos, mas entrou aqui meio madureira. O que é meio madureira? Empatou lá com o time lá do Sul, entrou meio assim, cambaleando. Eu vou à igreja porque não tem nada para fazer, mas eu estou precisando de um novo combustível. É o Espírito de Deus. Você pode colocar-se de pé? Tem um hino que eu gosto muito. As irmãs vão me ajudar. Sabe o que diz esse hino? Que vai descer sobre você nessa noite o Espírito Santo de Deus. E ao descer sobre a tua vida nessa noite, creia, se você